Mecanismos de defesa não específicos. O sistema imunitário, constituído por células, proteínas, tecidos e órgãos, tem como principal função a defesa de organismos contra os corpos estranhos. Assim, os leucócitos envolvidos neste processo atuam a vários níveis através da migração para o fluido intersticial, do reconhecimento de micróbios e tecidos necróticos e, por último, da remoção do agente agressor. Existem 4 tipos de leucócitos. Os neutrófilos, que circulam no sangue e o seu tempo de vida é de apenas algumas horas ou dias, realizam fagocitose e são os primeiros a chegar aos tecidos infectados, atraídos por quimiotaxia. Os basófilos, que quando ativados libertam substâncias como a histamina, que produzem uma resposta inflamatória. Temos também os eosinófilos, que têm atividade fagocítica limitada, particularmente dirigida a parasitas. Reduzem a reação inflamatória através da produção de enzimas que degradam as substâncias químicas produzidas pelos basófilos. Os monócitos circulam no sangue durante poucas horas e depois migram para os tecidos, aumentam de tamanho e transformam-se em macrófagos. Por fim, os linfócitos B, que quando ativados diferenciam-se em plasmócitos, que produzem anticorpos e em células de memória. Os linfócitos T contribuem para a ativação dos linfócitos B e destroem células infectadas por vírus e células cancerosas. O que são mecanismos de defesa não específicos? Os mecanismos de defesa não específicos impedem a entrada de agentes agressores ou destroem aqueles que penetram ou se encontram no interior do organismo. Diz que este tipo de resposta é não específico porque atua de igual forma qualquer que seja o agente agressor. As barreiras físicas e secreções que por vezes estão associadas aos mecanismos de defesa constituem a primeira linha de defesa contra a entrada de agentes agressores externos. Para além de se apresentarem como limites físicos de separação entre o indivíduo e o exterior, estas barreiras produzem também substâncias com propriedades antimicrobianas. A pele é uma barreira física que impede a entrada de bactérias e vírus. Dada a presença de camadas de células justapostas, torna-se quase impossível a passagem de quaisquer organismos para o interior do corpo. As mucosas recobrem o tubo digestivo, as vias respiratórias e as vias urogenitais, constituindo também estas uma barreira física para a entrada de agentes patogénicos. Além disso, na superfície dessas mucosas são lançadas substâncias nocivas para os micro-organismos. A lisozima encontra-se presente nas lágrimas e na saliva e digere a parede de algumas bactérias, destruindo-as. O ácido clorídrico e as enzimas do suco gástrico são produzidas no estômago. O ácido clorídrico é responsável pela destruição de micro-organismos que são ingeridos juntamente com os alimentos. Os pelos, localizados nas narinas, impedem a entrada de micro-organismos através do ar inspirado. As glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas inibem o desenvolvimento das bactérias. Os mucos lançados nas superfícies do tubo digestivo, das vias respiratórias e das vias urogenitais constituem uma barreira física. Estas substâncias são nocivas para os micro-organismos, degradando-os. No caso particular dos pulmões, existem as células com cílios que, devido aos seus movimentos vibráteis, encaminham o muco com micro-organismos para o exterior. Quando os organismos conseguem ultrapassar a primeira linha de defesa, o organismo dá início à segunda linha de defesa, a fagocitose. A fagocitose é a capacidade que algumas células apresentam de, após identificarem substâncias estranhas, as envolverem e as digerirem. Este é um processo que se inicia com a quimiotaxia, isto é, os glóbulos brancos são atraídos até ao agente infeccioso por estímulos químicos, que podem ser produto do próprio micro-organismo, ou então as chamadas proteínas complemento. Os fagócitos são os glóbulos brancos que ingerem e destroem os agentes patogénicos e podem ser neutrófilos ou macrófagos. Os neutrófilos são os fagócitos mais abundantes e os primeiros a chegar a um local de infecção por quimiotaxia. Os macrófagos acumulam-se nos tecidos depois dos neutrófilos e são responsáveis pela maior parte da atividade fagocítica em estados mais afetados da infecção. Captura os agentes a fagocitar pela emissão de pseudópteros e limpa os tecidos dos neutrófilos mortos e dos restos das células. A fagocitose envolve 5 passos sequenciais. 1. O reconhecimento e a ligação da bactéria a ser ingerida pelo macrófago através da emissão de prolongamentos, pseudópteros. 2. A formação de uma vesícula de fagocitose, o fagossoma. 3. A atuação das enzimas hidrolíticas produzidas ao nível dos lisossomas. 4. A digestão das bactérias pelas enzimas. E 5. A exocitose dos resíduos.